Se ontem nós falávamos que Deus está como que colocando cada um de nós sobre o alicerce do céu, hoje nós queremos falar também de uma inversão de lógica que o mundo quer impor e como Cristo tem agido. Vamos continuar esta homilia com a graça de Deus, mais uma vez com a sua presença. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja bem-vindo a este canal, se inscreva, esteja conosco, não perca a oportunidade de aprofundar na Palavra de Deus, vai compartilhando, vai também aí deixando o seu like para que mais e mais pessoas possam ser alcançados pela graça de Deus. Hoje quero pegar com vocês a palavra que está em Efésios, capítulo 1, do versículo 11 ao 14. Vamos aprofundando, dando passos aqui nessa carta que São Paulo vai deixando para nós. Bom, diz assim: irmãos, em Cristo nós recebemos a nossa parte, segundo o projeto daquele que conduz tudo conforme a decisão de sua vontade. Nós fomos predestinados a sermos o louvor da sua glória, que de antemão colocaram a sua esperança em Cristo. Guarda aí. Então, nós somos predestinados, ou seja, somos como que chamados desde aquilo que é a nossa concepção, ou seja, daquilo que Deus também concebe cada um de nós no âmago, na essência do seu ser, a sermos realmente este louvor da glória de Deus. E aí ele vai falar assim: então de antemão colocaram a esperança em Cristo. Nele também ouvides a palavra da verdade, o evangelho que nos salva. Nele ainda acreditastes que fostes marcados pelo selo do Espírito Santo, que é penhor da nossa herança, para a redenção do povo que ele adquiriu para o louvor da sua glória. Olha só, 3 pontos aí importantes. Então ele vai colocar para nós, primeiro, a dimensão aí da esperança, segundo, da verdade, terceiro, do Espírito. E é interessante porque nós colocamos a nossa esperança muitas vezes em nós mesmos. A esperança, ou seja, o meu futuro, eu espero nas minhas capacidades, aquilo que eu vou conseguir, eu espero em mim. E aí eu já falei várias vezes para vocês da doutrina espírita, o que ela faz? Ela faz com que o eterno seja uma esperança em você, porque à medida que você consegue ser melhor, você adquire a eternidade. À medida que você é um bom aluno, um bom estudante, você adquire as graças necessárias, as virtudes necessárias para ser um bom profissional, para ser bem remunerado. À medida que você trabalha as dimensões dentro de você, você adquire isso, adquire aquilo outro. Olha, percebam essa dinâmica aonde as coisas estão na esperança em você. Eu sempre falo para os missionários que estão entrando, para as pessoas que estão começando aqui dentro da comunidade, que o primeiro trabalho que o Senhor faz para aqueles que começam a seguir Ele, e querem seguir Ele com radicalidade, é quebrar a esperança em nós mesmos. E olha, quando isso acontece, há muito choro, muitas lágrimas. Por quê? Porque você percebe a tua fragilidade. Quantas vezes mães têm esta crise? Você atende mulheres que falam: padre, eu não estou conseguindo ser uma boa mãe. Padre, eu vejo toda a minha incapacidade de ser uma boa mãe. Pais que pensam: nossa, eu vejo a minha incapacidade de prover as coisas na minha casa. Olha, mas que medo eu tenho de não conseguir. Olha como eu tenho essa... Então, você tem que lidar com esta limitação. E isso é muito bom, saber que há um limite. Que há, por mais que você construa as coisas bem,
você tem que esperar não em você, mas na graça de Deus que abre e fecha todas as coisas. Você precisa esperar nele. E este é o grande salto, porque muitas vezes a abertura para todas as coisas faz muitas vezes a gente acreditar que é as nossas capacidades. E aí nós construímos mães que acham que tudo é porque ela é excelente, porque ela é uma ótima mãe, e que aquelas mães lá que não conseguem o resultado que ela consegue, porque não foram como ela, não fazem como ela, não corrigem como ela, não têm sabedoria como ela. Olha que malandragem do mal, né? Quantas vezes até cristãos agem assim, desta forma, né? Uma pessoa dizia assim, olha, homem que é homem, não aceita trabalhar por menos de 3 mil reais. Homem que é digno, homem que tem virtude, não pode ter um trabalho por menos de 3, 4 mil reais. O que aconteceu? Ficou desempregado. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. O que aconteceu depois? Não conseguiu trabalhar com a falsidade que criou, a tal ponto que foi e suicidou-se. Ou seja, tirou a própria vida, porque a esperança estava em si mesmo, estava nas suas capacidades e criou as suas próprias leis. Então, para a sua lei, a qual ele criou, ele não era mais homem. Não era homem porque não tinha salário. Entende as lógicas que nós vamos criando, aonde o homem é o próprio centro e assim vai destruindo a si mesmo no fim? Cuidado, se o seu alicerce e a sua esperança está em você mesmo. Segundo, a verdade. E aí, a verdade como o mal faz? Ele relativiza a verdade. Padre, o que você está dizendo é um modo como você pensa. Eu penso diferente. Fulano pensa diferente. Cada um de nós podemos expressar, né? E aí temos os pensadores, a filosofia que vai dizer assim, olha, cada um tem uma parte da verdade. Se você olhar um elefante, cada um está no lugar, um vai dizer que o elefante é assim, o outro vai dizer que o elefante é cá, o outro vai dizer que é lá. Então, vocês vão perceber que cada um vai dizer uma verdade, porque vê uma parte da verdade. Então, o que está lá atrás e só vê a parte, o bumbum, vamos dizer assim, do elefante, vai falar, o elefante é desse jeito, o que vê só na frente, o elefante é o que tem a tromba. Então, e no fundo, cada um está dizendo a verdade, mas uma parte da verdade. É essa filosofia que está dominando as relações hoje. Você tem uma parte da verdade, não tem toda a verdade, portanto, a verdade inteira não existe. E aí o que acontece? A palavra de Deus é a verdade e ela não é relativa. E é uma das coisas que querem destruir os tempos, os momentos, isso tem que ter uma nova interpretação porque foi relativo ao acontecimento. E depois, se o concílio fosse realizado em outro tempo, seria outras coisas, porque esta verdade produzida é relativa àquele tempo, aonde. Então, você começa a relativizar a verdade. Isso está dentro, muitas vezes, entra dentro da filosofia e da teologia. Perceba, a verdade, ela está contida na palavra. E é isso que está aqui. Ou seja, São Paulo está dizendo, vós ouvistes a palavra da verdade, o evangelho que vos salva. Ele ainda foi bem direto. Qual é a palavra da verdade? O evangelho que vos salva. Para não estender muito essa homilia de hoje, termino aqui. E depois o Espírito. Que o mundo quer falar que tudo é obra do seu esforço, da sorte, mas não da providência de Deus, da qual o Espírito age dentro de nós e sobre todas as coisas, criando nova realidade, nova força. Então você, cristão, precisa começar a inverter
esta lógica. E eu quero fazer o convite para você ir pelo lado inverso, que é o que? Comece clamando o Espírito, e o Espírito te dará sabedoria quanto à verdade. E sabendo a verdade, você vai firmar a sua esperança naquilo que realmente é concreto e firme. Deus vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.